Fala pessoal, tudo bom? Matheus Araújo aqui para mais um episódio. E hoje eu queria falar sobre um livro que eu tô lendo, não, já terminei de ler recentemente, que é O Reino que Não Era Deste Mundo, do Marcos Costa. Eu li na versão de Kindle e eu queria hoje falar com vocês sobre fazer uma resenha aqui. Para quem não me acompanha no meu site, eu tenho um site, mateusaraújo.me, mateusaraújo.me. Fiz a minha resenha lá. Então, se você não me acompanha lá no site, eu faço vários artigos, falo sobre jogos, falo sobre filmes, enfim, tem de tudo lá. Então, eu fiz a minha resenha deste livro aqui lá no site. Então, se você quiser ver a minha resenha completa em texto, bonitinho lá, é só entrar lá no site que você vai poder acompanhar. Beleza? Eu terminei de ler recentemente. Esse livro foi publicado em 2015 pelo Marcos Costa, pela editora Valentina. O Marcos ele é mestre e doutor em História Social pela Unesp. Ele fez História na Unesp e também se tornou mestre e doutor em História Social na própria Unesp. Ele é historiador, professor, pesquisador e escritor. E ele também já, além desse livro aqui, esse aqui, se trata durante o período do Brasil Império. Em relação ao Brasil, eu tô até com a camisa do Brasil aqui, não sei porquê, coincidência, vamos dizer assim. Ele também escreveu outros livros também em relação à história do Brasil, como, por exemplo, o livro obscuro do descobrimento do Brasil e também a história do Brasil para quem tem pressa. Ele também escreveu outros livros, mas eu estou destacando esses dois porque tem em relação ao Brasil e tal. Então, do que se trata esse livro? Ele basicamente nos mostra as figuras principais, assim, históricas do período do Brasil Império, passando desde a independência até a proclamação da República, que na verdade não foi a proclamação, né? Foi um golpe de Estado. Então ele vem puxando lá da independência até basicamente o período do Brasil Império, né? De 1822 a 1889, que é o ano que ocorreu o golpe. Então o Marcos, nesse livro, ele mostra esses bastidores dessa disputa de poder que ocorreu, de um lado, os monarquistas, os novos ricos, né, vamos dizer assim, o Dom Pedro I, Duque de Caxias, Barão de Mauá, Dom Pedro II, Princesa Isabel, Conde Dan. E do outro lado a gente tinha os republicanos, a gente tinha os escravocratas, os cafeicultores, o Barão de Contagipe, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Floriano Peixoto. Ele mostra esses bastidores dessa guerra de poder que ocorreu a partir de 1831 até o golpe dos militares lá em 1889. É um livro que basicamente ele é excelente para você entender como foi o período do Brasil Império, como foi a trama que o Dom Pedro II, porque o Dom Pedro II era muito estrategista, ele sempre foi um homem muito à frente do seu tempo, né? Eu posso até fazer um episódio sobre o Dom Pedro II, porque tem muita coisa para contar dele, então eu não vou me estender aqui, porque aqui não é o foco. Mas esse livro é excelente para você entender como foi toda essa trama e como o Dom Pedro II fez, né, para conseguir segurar ali as pontas, tipo, para não ocorrer nada de... Tipo, teve muitas instabilidades, principalmente durante o período regencial. Então, sempre que ocorria alguma coisa, o Dom Pedro II ia até o seu fiel amigo Caxias, né? Que sempre esteve do lado dele. Caxias era monarquista também e sempre estava do lado do Pedro II. Então, sempre que precisou segurar as pontas ali, ele estava junto com o Dom Pedro II. Então, o Dom Pedro II chegou num determinado momento que ele já estava consolidado e tudo mais. E a questão era o terceiro reinado. Por isso que vem o nome do livro, que é em relação ao nome do livro, inclusive, O Reino que Não Era Deste Mundo.
ele até fala isso no livro, que é em relação. É uma conversa que ocorreu com o ministro Saraiva e o Dom Pedro II, que o Dom Pedro II chega para o ministro Saraiva e fala: mas por que que não pode ocorrer esse. Tipo, por que que não pode ocorrer esse reinado da princesa Isabel? Aí o ministro Saraiva fala: porque ele está dizendo da princesa Isabel, não do Dom Pedro II. Da princesa Isabel, o seu reinado não é deste mundo. Então é daí que surge o nome, e ele já deixa isso claro já no início do livro. No início do livro você já consegue notar, já consegue ver relatos dele falando sobre essa conversa do Saraiva junto com o Dom Pedro II. Então, o Dom Pedro II, ele vai ali segurar as pontas junto com Caxias e com outros aliados para conseguir manter a estabilidade para ter um terceiro reinado com a princesa Isabel. Desde, tipo, a escravidão é uma coisa que surge, tipo, que é arrastada no Brasil desde quando o Brasil era colônia. Então, quando ocorreu a independência, o Dom Pedro I e o José Bonifácio, tipo, Dom Pedro I, José Bonifácio, Princesa Isabel, Dom Pedro II e muitos outros, eles tinham a convicção de que a escravidão tinha que ser extinta. Eles tinham essa convicção. Eles eram totalmente contra. Todo mundo que trabalhava na casa, lá no palácio, para a família imperial, tinha o Rafael, inclusive, que era negro, e ele era assalariado, ele recebia para trabalhar lá. Ele não era escravo. Então, a gente não é ensinado isso pra gente, pra mim, inclusive. Eu só fui entender a fundo o que realmente ocorreu no Brasil Império estudando, indo atrás, porque a escola ela não vai te falar isso. Então, você realmente tem que ir atrás. Porque pra mim, quando eu era criança e tudo mais, tipo, Dom Pedro II era escravagista, a escravidão, ele apoiava a escravidão, tinha escravidão e, enfim, não quero falar de monarquia mais, não sei o quê. Porque é isso que é ensinado na escola. Tem lá o Dom Pedro I, tem o Dom Pedro II, e tem a escravidão, e eles gostam de escravidão, e pronto, acabou. Acabou o assunto aí. Não tem um contexto, eles não explicam isso claramente. Então, se você quer realmente entender o que ocorreu, você tem que ir atrás. E por isso que a educação no Brasil é uma lástima, é uma coisa terrível, assim, de envergonhar. Então, com a independência, o Dom Pedro I e o José Bonifácio eles já queriam acabar com a escravidão ali. Mas era uma coisa muito difícil, era uma coisa... As pessoas acham que durante o Brasil Império, a gente tinha um imperador absolutista. Que o imperador, eu quero que construa uma estátua aqui de Jesus Cristo aqui e acabou. Eu quero... não pode mais prender policial. O policial pode fazer o que quiser e não pode mais prender. Não era assim que funcionava. Tinha uma Constituição e o imperador tinha que seguir a Constituição. Ele não poderia fazer o que ele bem entendesse. Então, não tinha nada de absolutismo, entendeu? Quando fala em monarquia, o brasileiro automaticamente ele já pensa no absolutismo, no rei que manda em tudo e faz tudo o que quer, entendeu? Então não foi bem assim. Então, com a independência, o Dom Pedro I e o José Bonifácio já queriam abolir. Eles eram contra, eles eram convictos que a escravidão tinha que acabar. Só que era uma coisa muito complicada, porque já também no período do Dom Pedro II, os cafeicultores e tudo mais, os donos de terra, eram a elite do Brasil Império. Eram a elite do Brasil Império. Então todo aquele ideal republicano, ele surge na altura, ele surge junto com o apoio dos fazendeiros. Porque a monarquia, o Dom Pedro II, a princesa Isabel, inclusive, ela usava uma camélia aqui na roupa, que era o símbolo da escravidão, dos abolicionistas, vamos dizer assim, né?
contra a escravidão, e aquilo ali acabava chocando o pessoal da elite, porque pra época, pra eles era normal, tipo, ter escravidão e tudo mais. Eu não sei o que passa na cabeça desse tipo de pessoa. Então, a família imperial sempre foi contra isso. Sempre foi contra isso. Então, os fazendeiros, eles apoiam o regime republicano. Regime republicano não, pera. O ideal republicano contra, em enfrentamento direto a esse ideal monárquico que estava crescendo no país. Esse ideal de ser abolicionista e tudo mais. E tudo que ocorreu em 1889 não foi uma proclamação. Proclamação, a própria palavra diz, né? Proclamação, proclamar, pedir, exigir, né? O que as pessoas acham de proclamação, tipo, acham que todo mundo pediu república. Ei, vamos ter uma república aqui, vem cá, Deodoro, vamos... Tipo, o povo todo foi pras ruas. Pessoal, vamos fazer uma república aqui, acabou, vamos acabar com o Dom Pedro II e pronto. Não foi assim. Não foi uma proclamação, foi um golpe de Estado. Foi um golpe de Estado. E neste livro, o autor ele deixa muito claro isso, com diversos detalhes. Ele deixa muitos detalhes. Inclusive, ele faz uma linha do tempo perfeita, com muitos detalhes. Isso acaba deixando o leitor muito atento na leitura. E é um ponto muito positivo desse livro. Ele passa cada detalhe de tudo que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro no dia 15, no dia 14. Tipo, ele faz uma linha do tempo assim sensacional. Tipo, dia 14, dia 15, no dia 16, ele passa o horário, o que o fulano ali estava fazendo, o que o ministro estava fazendo. O ministro do Ouro Preto, quando ele ficou lá encurralado lá no clube militar. Então ele passa todos os detalhes. Esse livro é muito bom por causa dessa linha do tempo que o autor faz. Então ele dá esses detalhes de todo o caos que aconteceu ali na cidade do Rio de Janeiro naquele momento ali. Todo aquele caos, mas não é caos de tipo... tipo cheio de militar, armado e matando todo mundo, atirando todo mundo. Não ocorreu isso. Até porque eles fizeram isso tudo na surdina, tudo escondido. A população não estava sabendo o que estava acontecendo. A população estava vivendo normalmente. Ninguém estava sabendo disso. Eles estavam vivendo normalmente. O que ocorreu, de fato, para isso acontecer foi alguma ala dos militares estavam descontentes de como os militares estavam sendo tratados, algo desse tipo. A elite, né, acabou entrando nisso daí também, em apoio a esses militares por conta de todo esse ideal monárquico contra a escravidão. Então a população não estava sabendo de nada. Foi tudo na surdina. Então ninguém proclamou, ninguém pediu a república. O que ocorreu foi um golpe de Estado. A população estava trabalhando, estava vivendo a vida normal. Era mais um dia normal, como qualquer outro. E eles estavam fazendo isso tudo na surdina e tudo mais. E eu acredito que na história do mundo, eu acho que isso nunca ocorreu. Acho que só aconteceu aqui no Brasil. Que é uma revolução, né? Um golpe, uma revolução, pedindo para que não ocorresse uma mudança. Porque normalmente, quando você tem uma revolução, você está querendo mudar algo. Você está mudando uma ideia, está mudando algum conceito, algum governo e tudo mais. Você está querendo mudar, né? A revolução, eu acho que no mundo todo, até em 1964 ocorreu isso. Teve a revolução para uma mudança, né? Já em 1889 isso não ocorreu, não foi para uma mudança, e sim para manter o que estava ocorrendo antes da Lei Áurea, né? Então a gente pode considerar que houve uma revolução conservadora e não uma revolução progressista, né? Que quer mudança e tudo mais. Isso é muito irônico, né? Então no livro o autor Marcos Costa, ele deixa muito claro, com muitos detalhes, toda a trajetória na luta com a escravidão do governo, né? Da família imperial, da princesa Isabel, do Conde d'Eu, contra... Ele deixa essa trajetória do governo e tudo mais, tudo bem alinhado,
tudo bem direitinho. E no início do livro ele não começa ali com a independência, ele já começa lá em 1889. Ele conta um pouco e tem, inclusive ele faz uma frase que eu gostei muito, que é: e o povo, como sempre, está à mercê da própria sorte, sua péssima sorte. É uma frase que ele eu até coloquei no meu Instagram lá essa frase. Se você não me segue, na descrição aí tem minhas redes sociais, é só você me seguir lá. Então essa frase, tipo, ele termina esse capítulo logo depois de... Porque ele já começa o livro falando do golpe. E aí ele coloca essa frase. Aí depois ele volta no tempo lá pra independência. Entendeu? E eu gostei muito dessa frase. Então o livro, ele conta... Ele faz toda essa trajetória e também conta o alinhamento que o Dom Pedro II fez para ocorrer o Terceiro Reinado. E mostra e mostra com detalhes os principais acontecimentos durante o período do Brasil Império. Mas o que eu posso dizer que, sim, que faltou no livro foi um pouco de uma ênfase maior explicando a ação do imperador Dom Pedro II em relação ao golpe. Porque o Dom Pedro II ele não reagiu. Em nenhum momento ele reagiu. Ele simplesmente recebeu a carta, preparou suas coisas, pegou um barco daqui do Rio de Janeiro até Angra dos Reis. E em Angra dos Reis ele pegou outro navio para a Europa, para se exilar lá na Europa. Então eu acho que faltou uma ênfase aí, explicar um pouco melhor porque o imperador reagiu assim, né? Se você já estudou mais a fundo e tudo mais, você sabe que a reação do imperador foi por conta que o imperador ele tinha muito... Ele sabia que se mexer na escravidão, se você mexesse ali na escravidão, não era algo fácil. Então foi algo degradante, assim, foi algo... Primeiro a lei Eusébio, teve diversas leis. O que ocorreu, o Dom Pedro II ele sabia que precisava, na verdade, ocorrer uma mudança degradante. Não podia ser uma coisa, vamos acabar com a escravidão. Não podia, porque era algo muito difícil. Então, dependia muito do parlamento também e tudo mais. Então, tinha que ser algo degradante. Então, foi criando leis, acabando por exemplo, teve a lei que toda criança que nascesse de um escravo, ela já estava liberta. Então, essa lei foi criada. Então, quem já era adulto continuava sendo escravo. Então era uma coisa degradante, foi se criando várias leis até chegar na Lei Áurea. A Lei Áurea foi o checkmate. Foi a hora que, não, acabou, parou por aqui e tudo mais. O Dom Pedro II ele sabia que cutucar esse vespeiro aí era muito, muito complicado. Ele tinha muito receio de ocorrer uma guerra civil, como ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos. Foi terrível, assim, Então, Dom Pedro II ele tinha muito receio de ter sangue brasileiro derramado contra próprios brasileiros, mesmo, brasileiros se enfrentando. Tipo, Dom Pedro II não queria isso, ele não queria ver isso. Ele não queria ver isso de jeito nenhum. Então, ele achou melhor não reagir e simplesmente seguir o seu caminho. Inclusive, os militares tentaram dar um dinheiro, porque eles sabiam que no fundo, eles conheciam o imperador e sabem que o imperador ele não era rico e tudo mais. O imperador, pela Constituição, ele tinha direito de receber uma quantia de réis, né? Que era a moeda do Brasil Império. E eles sabiam que o imperador não era rico. E eles, inclusive, disponibilizaram o dinheiro para o imperador. O imperador falou, não, esse dinheiro não me pertence. Esse dinheiro pertence à nação. Tipo, vocês não têm direito de me dar esse dinheiro. E ele recusou esse dinheiro. E ele foi para o exílio, sem dinheiro nenhum, e morreu pobre. Morreu na França, no hotel Belfort, acho que é assim o nome. Ele morreu pobre. Ele iria morrer pobre, porque ele não tinha riqueza, não tinha nada tipo, ao contrário dos políticos de hoje, né? Que mais tem é dinheiro, né? Então esse livro, ele basicamente conta tudo que ocorreu ali, os bastidores para ocorrer o golpe militar ali em 1889.
toda a logística que o Benjamin Constant, junto com seus idealistas ali, né, cutucaram o Deodoro e fizeram com que o Deodoro ele ficasse realmente puto, né, com a provável indicação do novo ministro, que o Deodoro não gostava muito desse suposto ministro que o imperador Dom Pedro II indicou. Então Deodoro ficou muito bravo, muito puto da vida. Mas no fundo, todos nós sabemos, né, inclusive o Deodoro, ele era monarquista, ele era amigo pessoal, assim, do Dom Pedro II. Então, inclusive depois, o Dom Pedro II fala para o Deodoro fala para o filho dele que não era para ele entrar na República, que a República não presta e tudo mais. Esse livro aqui é cheio de detalhes, muito detalhista, que mostra toda a trajetória e tudo mais. Então é um livro que vale muito a pena a sua leitura. Se você não conhece a história do Brasil Império, recomendo esse livro. E recomendo outros livros também, mas focando nesse aqui que eu estou comentando aqui. Mas também tem o Dom Pedro I, do Paulo Rezute, tem uma história não contada, tem o Dom Pedro II, uma história não contada, do Paulo Rezute também. Enfim, tem diversos livros que eu posso recomendar aqui. Mas esse livro aqui vale muito a pena, ele tem muitos detalhes. E o foco maior dele é toda a estratégia que o Dom Pedro II ele teve em determinados acontecimentos ali no Brasil Império. Mas ele, infelizmente, ele não reagiu ao golpe de 89. Não sei o que poderia acontecer. Comenta aí se você quiser comentar e tudo mais, refletir aí um pouco sobre isso, de como, o que poderia ocorrer, né, se o Dom Pedro II reagisse. Fica aqui a minha resenha do livro O Reino que não era deste mundo, uma crônica de uma república não proclamada. Muito obrigado por você me acompanhar até aqui, espero que você tenha gostado. Eu vejo vocês na próxima, deixe aí o seu like, compartilhe, enfim, me siga nas redes sociais, me acompanhe meu site também, mateusaraújo.me, e eu vejo vocês na próxima, beleza? Tchau, tchau!